Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, diretamente do estúdio da OS TV. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito aos labirintos do cérebro humano. E para falar sobre esses labirintos todos, nós hoje convidamos uma pessoa muito especial, que é o Dr. Luiz Fernando, que é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, e hoje atua em Itajaí com um consultório, atende crianças e adolescentes, né? E trata, dentre outras coisas, de vários transtornos, e esse é o assunto de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, nós estamos aqui numa conversa entre Luizes Fernandos, né? Acabamos de descobrir que o que nos diferencia nos Luizes Fernandes é o Luiz com S e o Luiz com Z, mas somos dois que vamos tratar dialogicamente aqui de assuntos delicados, de assuntos que lá fora as pessoas se perguntam em voz alta, e eu acho que hoje eu sou portador aqui de algumas perguntas a respeito das, da neurodiversidade. Quer dizer, seria muito óbvio dizer que o ser humano e o cérebro humano é absolutamente complexo, e que muitos dos nossos comportamentos dizem respeito à nossa anatomia e à fisiologia do cérebro humano. Isso seria o óbvio. Mas também talvez seria óbvio dizer que hoje, em razão da quadra histórica que nós vivemos, a humanidade vive essa quadra, qual seria? Da velocidade digital, das informações, das luzes, do áudio e vídeo, e da, da provação que o corpo é submetido diante dessa velocidade toda, né? Que nos impõe horas menos de sono, e mais motricidade, enfim, consequências múltiplas da forma como nós vivemos em sociedade hoje, 2026, século XXI. E é sobre isso. Quer dizer, eu vou, eu vou já lançar uma pergunta de partida aqui. Se nós estamos tratando de neurodivergentes, existe uma neuroconvergência? Quer dizer, se nós estamos tratando de neuroatípicos, existe um neurotípico? Quer dizer, onde ele vive, do que se alimenta, né? Quais são os hábitos dele? É sobre isso. Vamos começar por aí. Legal, Luiz. É, é, é tão complexo a gente falar sobre isso, né? Porque talvez o cérebro seja realmente o órgão mais complexo que a gente tem dentro do nosso organismo, né? Uhum. E quando a gente fala de neurodivergência, né, ou neuroatipicidade, como você falou, a gente está falando de aspectos que não têm realmente um conceito único. Né? Mesmo os pesquisadores não chegam em uma razão comum sobre qual seria o conceito de neurodivergência, né, ou neurodiversidade. A gente sabe que isso pode ser significado um desenvolvimento do cérebro de maneira diferente, né, um funcionamento cerebral de uma maneira diferente, assim como a gente pode ter um pulmão funcionando de uma maneira diferente uma do outro, um intestino que funciona de uma maneira diferente. Então, o nosso cérebro seria muita inocência nossa pensar que o nosso cérebro funciona de uma maneira igual, né? E aí que vem um grande separador de águas aí, porque como que a gente vai delimitar isso? O nosso órgão, o nosso cérebro, ele é um órgão tão complexo que a gente também não tem um exame que mostre o funcionamento dele. Né? Grande parte do funcionamento cerebral se deve a ligações microscópicas entre os neurônios, coisas moleculares, Uhum. desarranjos que ocorrem em uma região, em outra. Então é algo extremamente complexo Me, de ser me, me lembra delimitado. nanotecnologia. São coisas muito pequenas, né? Muito, muito, muito. E tem várias analogias com isso, Ah, né? é? Muitos pesquisadores falam que às vezes o nosso cérebro ele também tem centros, como se fosse um computador, né? Centros de informação ao longo do circuito. Mas óbvio, né? Boa parte desses estudos também só são possíveis feitos pós-morte.
né? Olha Então, só. a gente não tem Sim, muito como estudar o comportamento, as regiões cerebrais. Hoje, claro, a gente tem, né, ressonâncias sim. magnéticas mais modernas, mais específicas, com marcadores de transmissão, mas a gente não tem grandes aparatos ainda de identificar essa parte do Isso cérebro, me né? leva a uma nova pergunta que seria: hoje, como o senso comum diz, hoje todo mundo tem transtorno. A Uhum. questão é, nós estamos diante de uma avalanche de comportamentos neurodivergentes ou é a ciência que avançou a ponto de marcar melhor essas questões e tratar de buscar saúde, né, para essas pessoas? A gente vive num tempo complexo, né, Luiz? Existe muita divergência de informações também, né? A gente sabe que hoje muitas pessoas falam sobre saúde mental, algumas pessoas falam às vezes sem conhecer profundamente o assunto, Uhum. e esse aspecto faz com que exista muito ruído de comunicação entre isso. Às vezes eu olho na internet e eu fico um pouco assustado com as coisas que eu Sim, vejo, né? sim. Então, porque as pessoas querem ter uma causa, elas não admitem que, por exemplo, o autismo é uma série de fatores desconhecidos, que a gente não sabe ainda de onde eles derivam, a Uhum. gente não tem um fator exógeno bem aplicável, né? Como a longa história. Terrível das vacinas causando autismo, né? Então a gente não tem realmente um fator. E parece que as pessoas procuram isso, elas procuram uma razão pela qual ela precisa acreditar que não, o fator é aquilo. E isso não existe. Transtornos Uhum. mentais são muito complexos, né? São condições geralmente multifatoriais, que têm tantos fatores herdados quanto fatores adquiridos, mas isso a gente não sabe completamente, não tem como a gente afirmar isso, né? Eu acho que até saiu um pouco do assunto da tua Não, pergunta, né? não, tá dentro, porque a questão do neuroatípico e do Uhum, neurotípico, como uhum, se houvesse de fato uma linguagem dicotômica aí, sim. né? Como se houvesse. Mas para dizer que alguém é o atípico, ou seja, o não normal, Uhum, a pergunta que eu fiz, eu acho que eu obtive a resposta, é a questão da normalidade. Quer dizer, uhum. quais são os marcadores que dizem que a pessoa é normal, Normal. ou típico, ou convergente, né? E quais são, né? Quer dizer, existe mesmo, a ciência trabalha com a neurotipicidade? É Uhum. possível marcar esse standard? É difícil, né? Hoje a gente está falando de uma variedade de funcionamento cerebral muito grande, né? A gente tem ali também outras condições que estão vindo mais à tona, como altas habilidades, como superdotação. Se fala muito sobre o espectro autista, se discute muito quão amplo é esse espectro, né? Hum, Como a gente estava falando ali, por que que o espectro passou de um diagnóstico comum, entre aspas, para um diagnóstico de espectro, né? Da onde que a gente começou a ver casos muito leves, nível 1 de suporte do autismo, né? Então é uma complexidade sem tamanho. hum. Mas, Luiz, o mais angustiante disso talvez não seja essa parte, seja de que a gente realmente não conhece e a gente não tem que ter vergonha de admitir isso. Né? A gente não conhece todos os fatores de risco do autismo, a gente não conhece todos os fatores de risco do TDAH, da ansiedade, e porque a nossa área é uma área extremamente complexa. Né? Não é como o intestino, que a gente pode fazer um exame ali específico para ver o funcionamento dele, não é como o coração, que a gente pode ver com ultrassom, com É ressonância. possível afirmar que dentro da ciência da saúde, especificamente da microciência da medicina, a psiquiatria e a neurociência sejam o mundo vasto, o mais vasto mundo a ser pesquisado no corpo humano? Talvez seja, talvez tenha razão de falar isso, né? Uhum. Porque a gente desconhece ainda muitos desses fatores, né? Como você falou antes, quem que é típico, quem que é o normal, entre aspas, né? Então, existe também uma responsabilidade da gente estar falando isso aqui, né, Luiz? Uhum. Teve uma entrevista há pouco que as pessoas têm comentado comigo, de um médico que comentou e falou termos, assim, que são pejorativos, né? Assim, Ah, é? das pessoas estarem dentro do espectro para ganhar direitos ou para, né? Então Uau. dá uma impressão assim de que, olha, não é válido, entende? Ou não é uma condição.
Luiz, Complexo, Luiz né? Fernando, de um Luiz Fernando para outro Luiz Fernando. Advogados. A minha área de atuação, a minha área de pesquisa, de onde eu venho na ciência, né, Uhum. é as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, é de onde eu venho, né? E quando eu falo sobre isso, é porque talvez, né, uma hipótese aqui, que a psiquiatria esteja sendo desafiada a trabalhar para além das quatro linhas da fisiologia, do anatomismo, do diagnóstico, né? Talvez a psiquiatria seja a ciência médica que mais esteja sendo desafiada a sair fora da sala do diagnóstico para tatear o mundo, o vasto mundo da complexidade humana para além da CID. Tô Uhum. certo ou tô errado Sim, quando afirmo isso? sim. Tanto é que você percebe que o nosso diagnóstico ele é artesanal, Luiz. Hum, A gente não tem mecanismos, a gente não tem como dosar alguma proteína que diz que você tem ou não tem determinada condição, né? uhum, Quando você vai no cardiologista com dor no peito para saber se você efetivamente está infartado, você também tem marcadores biológicos, você tem o eletrocardiograma, você tem, claro, a questão clínica do que você está sentindo, mas você também tem enzimas cardíacas, você consegue dosar outros parâmetros. Na psiquiatria a gente não tem nada disso. Então, como que a gente vai analisar que uma pessoa tem depressão num contexto de pobreza extrema, né? Como que a gente vai analisar esquizofrenia, que é uma condição extremamente grave e que tem como fator de risco baixo poder aquisitivo das pessoas? Entende? Então eu concordo contigo, eu acho que a psiquiatria está profundamente ligada, enraizada na questão social também, uhum. né? Tanto é que é verdade quando a gente fala isso, não só de fatores hereditários, né? Mas, por exemplo, assim, uma família com o pai que tem dependência química, né? Uhum. E que cria os filhos com base, né, em punição física, em abuso, agressão, as crianças vão refletir uma psicopatologia muito semelhante à do pai. Uhum. Né? Então, a psiquiatria, né? Eu sempre falo que quando a gente estava no hospital, durante a época da especialização, a gente era super amigo do pessoal do serviço social, Sim, né? faz Porque sentido. era impossível a gente trabalhar sozinho e não ter depois De uma onde vem, continuidade. qual é Exato. o ambiente, de onde vem, com quem ele dialoga, qual é né, Né? Qual que é a renda da o família, qual que é a ambiente. possibilidade deles irem até o local de tratamento, qual que é a chance da UBS lá ter psicólogos, terapeutas, enfim. Então, é fato, a psiquiatria está extremamente ligada com essa questão social. É mais correto, do ponto de vista científico de hoje, das pesquisas, usar o termo neurodivergência ou neuroatipicidade? Ou é tudo a mesma coisa? Não se tem um consenso sobre isso, Tá. sabe, Luiz? Muito disso vem das traduções também, Hum, né? Então, a gente não sabe realmente qual termo que vai ser definitivo. uhum, Porque se a gente olha um consenso, uma diretriz de um país ou de outro, eles usam termos distintos e isso é visto como, tá, tudo bem, lá eles chamam disso, chamam daquilo, assim como no Brasil, né, se vê com maus olhos, às vezes, o termo altas habilidades. Tá, então quer dizer que quem não tem altas habilidades é baixas habilidades, né? entendi. Então, como era uma vez, a CID determinava a deficiência do funcionamento intelectual como retardo mental, Sim. né? Então, existem alguns termos que provavelmente daqui a um tempo, a gente vai se reencontrar daqui, sei lá, 5, 10 anos, E tudo vai ser diferente. A e a gente vai falar, linguagem vai ser. nossa, olha só, a gente Sim. estava A discutindo gente vai ter que isso. se rever, provavelmente, em um futuro muito próximo. É Com isso? certeza. Entendi. Bom, mas para trabalhar nessa mesa, podemos falar de neuroatipicidade. Pode ser. Ok. Uhum, A neuroatipicidade, ela é, e também é o senso comum do qual eu estou trabalhando aqui, eu sou uhum, porta-voz do senso comum. certo. Então, como porta-voz do senso comum, a gente quer sempre respostas dicotômicas, sim ou não, certo ou errado, tá? Mas não se prenda a isso, Certo. tá? A neurotipicidade, ela é uma doença ou ela é uma condição? E esta condição, mais do ponto de vista de inato,
genealógico, genético, ou ela é uma doença adquirida que pode ser influenciada por fatores exógenos, como, por exemplo, ambiente, etc., que você mencionou há pouco. A gente está mais próximo, a neuroatipicidade ela está mais próxima de fatores exógenos e de doença ou de condição inata? Muito mais como condição, Luiz. Muito mais, né? A gente não pode usar o termo doença para essas características de saúde, né? Certo. Mas a gente pode sim chamar de condição. Primeiro de tudo é que não existe também um consenso sobre o que é neuroatipicidade. Certo. Né? Quando a gente olha para esse termo, tanto neurodivergência quanto neurodiversidade, né? Não existe um termo único. Né? Se sabe que é um funcionamento cerebral distinto dos demais. Né? Mas isso fica numa poeira suspensa no ar, né? Sem uma resposta até definitiva. porque um TEA é diverso de um TDAH, que é Isso. diverso de um TAG, que é diverso de um TOD, e aí a diversidade está dentro dos desiguais e, de fato, a desigualdade é muito grande. E até essa parte de quais diagnósticos que compreendem a neuroatipicidade, a gente não sabe. Né? Então, assim, algumas pessoas falam, não, neuroatipicidade se refere às condições do neurodesenvolvimento, ou seja, a deficiência intelectual, o transtorno de espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e só a dislexia, né? O transtorno específico de aprendizagem, mas as outras condições, o TAG, o TOD, isso não é neurodivergência, né? Então, existe também uma confusão sobre quão amplo é esse termo ou não. Opa, chegamos aqui num ponto interessante de explicar aqui. Então, quer dizer que alguns transtornos desse leque dos T's, vamos chamar assim, existe um leque de T's, Sim. né? Que não é, como a gente está falando aqui, não é definitivo, tudo está sendo construído enquanto ciência, enquanto conhecimento, né? Mas existe um leque de T's, né? Nós estamos falando de uma sopa de letrinhas, mas algumas dessas sopas de letrinhas, isso vai conectar com a outra pergunta, com outra resposta sua, que é, alguma dessas sopas de letrinhas já está no CID. Sim. Já está lá no Cadastro Internacional de Doenças, né? Isso. E aí, assim, quem que no planeta hoje está liderando as pesquisas de neurociência e de psiquiatria para a gente traduzir esses termos? Quem é que está liderando hoje? É a Alemanha, é os Estados Unidos, é a Inglaterra, é a Comunidade Europeia, é a África? Quem é que tá liderando isso aí? A gente tem muito essa divisão dentro da psiquiatria. O DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é basicamente americano. Tá. E o CID, que ele é basicamente europeu também. Né? Então, assim, a gente tem essa dualidade. Né? Existem outros manuais diagnósticos também, se eu não me engano, existe um asiático também, existe outro americano que é mais para crianças mais precoces, de 0 a 5 anos, mas esses manuais, eles não se conversavam há muito tempo. Ou seja, existia muita divergência entre eles dois. Um falava assim, não, para fechar critérios disso, tem que ter tais e tais critérios. O outro falava, não, para mim não precisa. E daí, o profissional que está trabalhando com os manuais, ele tinha que escolher qual que ele ia seguir. Com as últimas edições do CID-11 e do DSM-5-TR, que são os mais atuais, eles estão se conversando um pouco mais. Então, eles estão um pouco mais alinhados. Mas quem decide isso é basicamente Estados Unidos e Europa, né? Alguns núcleos ali da europeia. E a Organização Mundial da Saúde carimba algum deles dizendo Sim. ou os dois? Eles na verdade não têm uma regra específica, né, Luiz? Mas o CID-11, ele tá um pouco enrolado, ele era para sair definitivo, assim, logo depois da pandemia, ali em 2021, 2022, e ele foi sendo adiado. Peraí, o CID-11 é para ser arquivado? Não, o CID-11 é o último que saiu. Ah, né? Não, é para estar em evidência. Isso, Okay. Só que eles enrolaram muito o lançamento dele. E nisso o DSM atualizou primeiro, então o DSM ficou em foco ali por um tempo, né? Já trazendo as atualizações do espectro autista, de outras questões do neurodesenvolvimento, né? Então teve algumas modificações.
O CID-11, ele tá saindo ainda do berço, né? Ele tem alguns PDFs meio ilegais por aí na Tá. internet. Tem um site Tipo os lá. evangelhos não admitidos pela Igreja Católica. Algumas coisas assim que tu olha, tu fica desconfiado se aquilo é Entendi, legítimo ou não, mas entendi. a gente já tem algumas escrituras dele, mas ele ainda não saiu assim oficialmente, assim, né? Ele tá, parece que saindo ali do berço realmente do Tá. nascimento. E essa parte, a gente fica muito na mão dos pesquisadores externos, né? Sim, Claro, a gente tem pesquisadores bons aqui no Brasil, brasileiros, mas a maioria do investimento em pesquisa ainda é relacionado a Estados Unidos e Europa. tá. A OMS chancela ambos. Sim, sim, sim. Ok, então a gente, no Brasil, usamos ambos os códigos, os números, para determinar Perfeito. doenças e. Até mais o CID do que o DSM nesse caso. Tá. E os T's, TAG, TOD, TDAH, TEA e por aí vai, nem todos eles, então, estão cadastrados como doença. Sim, é que o CID, ele cataloga tudo como doença ali, né? Uhum, Mas ele tem lá, ele usa o termo disorder, né? Que seria uma tradução um pouquinho mais relacionada a transtorno e tá. não doença. E o DSM, ele é mais enfático a só catalogar as questões de transtornos mentais. O CID não, o Tá. CID é mais amplo. O CID tem código sobre infarto, sobre osteoporose, sobre AVC, sobre todas as outras condições da medicina, Uhum, né? O DSM não, o DSM ele é exclusivo para transtornos mentais. tá. Então, o CID, ele é algo que agora está mais alinhado com os critérios do DSM, Tá. né? Então, agora eles estão se entendendo um pouco melhor nessas últimas edições. Se os T's, os Uhum. transtornos, né, eles não são necessariamente doença e são condição, como é que como é que aquela medicina tradicional, que é a medicina que trata de convalescência, de vamos curar, achar a cura, Uhum. né? Como é que a gente trata? Como é que a gente não? Como é que a medicina trata uma condição? É, vai na mitigação dos seus efeitos? Como é que a medicina, como é que a psiquiatria, que é uma especialidade da medicina, trata essa condição? Eu acho que a gente evoluiu muito nisso, Luiz, Uhum. porque eu acho que a psiquiatria já pecou muito lá atrás, né? E, claro, Tu não tá usando mais choque elétrico no teu consultório? não, Não? Ah, tá. Tá bom. mas eu acho que essa parte, eu acho que a psiquiatria evoluiu, Tá. né? Eu quero acreditar que sim, Sim. né? Porque uma vez a gente não tinha tratamentos, os pacientes eram tratados com cloropromazina e lítio, que eram duas medicações. Então, o tratamento dependia de quantos comprimidos você ia tomar de cada um. Me lembrei agora, Angelina Jolie, uma garota interrompida do Lithium, né? Me lembrei agora dessa Exato, cena. né? Uhum. Winona Ryder Os, tentando os efeitos, suicídio. os efeitos colaterais eram controlados com cigarro, Yeah. né? Então a pessoa precisava fumar porque daí diminuía os efeitos colaterais do antipsicótico. Então, Não, aqui a gente tem uma prova viva. O Otávio fuma pra caramba e não resolveu nada. Não resolve nada, gente. Cigarro não talvez para resolve. ele não funcionou, né? Mas então eu acho que a psiquiatria tem aprendido ao longo dos anos, porque o tratamento ideal que a gente vê hoje é isso, né, Luiz? Uhum. É tratar por prevenção, Sim. é orientar escolas, é orientar pais, é também trabalhar junto com os terapeutas, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, porque esse é o caminho. Uhum. Né? O caminho não é só colocar remédio, é porque essa medicina curativa na psiquiatria, ela não tem vez. Né? Ah, A gente sim. está falando de condições que têm uma cronicidade muito grande, uma chance de recorrência muito grande, desde a ansiedade até as questões de autismo, do TDAH. Então, a gente precisa de uma assistência a longo prazo, precisa pensar nisso, né? Doutor Luiz, o leque de T's é, é diverso, né? Sim. Vou tratar aqui de alguns T's que Uhum. são os que lá fora no senso comum estão mais em evidência, né? Eu não vou tratar aqui de moda, mas
Muito se fala, hoje em dia todo mundo tem transtorno, né? Essa frase do senso comum, hoje em dia todo mundo tem um transtorno, né? Me parece que tem um fundo de verdade. É, a mentira está em acreditar que nós não temos um transtorno, ou que as pessoas não carregam em si, né? Ou carregam em si uma normalidade. Eu acho que aí está o grande X da questão, que meio que a gente já abordou isso. Mas, especificamente aqui para começar com a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? A entrevista não trata de mim, mas eu sou uma pessoa ansiosa e acho que todo mundo em grau tem ansiedade, né? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a TAG, ela é uma consequência adquirida por fatores exógenos ou ela é mais tal qual outras condições inata? Ela é uma combinação, Luiz. Tá. Ela tem tanto fatores genéticos quanto fatores adquiridos, né? Então, por exemplo, assim, se você convive numa casa onde os teus pais são ansiosos, você tem já a carga genética, mas os teus pais, eles acabam tendo atitudes ansiosas contigo também. Meu filho, te cuida para, olha o carro que vai atropelar. Olha, não, tu levou a bolsa. Então, estão constantemente te vigiando, você também aprende um pouco como ser ansioso, né? Então, tem fatores hereditários, tem fatores adquiridos, mas é uma mescla que a gente fala do TAG, né? E o TAG, conceitualmente, é aquela pessoa que tem uma preocupação constante. E não só isso, uma preocupação difusa sobre várias coisas. Seja o desempenho no trabalho, seja o desempenho na escola, seja a saúde dos familiares, seja. Então, o pensamento do TAG sempre está rodando algo. Vou pegar o doutor Luiz Fernando e vou tirar ele do consultório e vamos pisar no chão da fábrica. Num planeta pós-industrial, né, nesta loucura de jornadas de trabalho excessivas, da submissão do corpo fisiológico às condições subhumanas de trabalho, muitas das vezes. Quer dizer, este mundo ou capitalista, ou pós-capitalista, pós-industrial e tal, é ou pode ser um ambiente facilitador da TAG, quer dizer, as doenças adquiridas no trabalho, nas jornadas, nos tipos de trabalho, podem ser fatores de impulsionamento da explosão do TAG na classe trabalhadora, por exemplo? Eu acredito que sim, Luiz. Eu acho que se a gente olhar para o funcionamento do nosso mundo hoje, é difícil imaginar que isso não interfira, não é? Eu não sei te dizer sobre dados científicos relacionados a essa minha afirmação, mas eu acredito que isso faça sentido. É a mesma coisa do que quando as pessoas falam assim, poxa, Luiz, mas como que eu não vou ficar, sei lá, preso às telas, né? Porque eu posso fazer tudo pelo meu celular. Eu posso ver como está o tempo ao vivo em Londres, eu posso ver uma câmera que está lá em Xangai vendo uma rua específica, eu posso ver, sei lá, o preço de um hotel na África, eu posso fazer tudo pelo celular. E isso deixa a gente contaminado ali de dopamina, né? A gente fica encharcado de dopamina. Para onde está indo isso? Entende? Overdose. Qual que é né? Qual que é a interferência que isso tem na nossa saúde mental? Certo. A gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não tem estudos consistentes que nos digam, olha, o uso de telas é assim, 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 ou isso faz mal para isso, isso e isso. É muito pouco tempo ainda que a gente tem de telas, né? Se a gente for parar para pensar, não faz muitos anos que a gente tem esse acesso. Vou fazer uma nota de rodapé aqui de uma conversa que eu costumo ter na mesa de bar, tá? Pseudocientífica. Certo. Que é a seguinte, não faz muito tempo que nós estamos submetidos à condição de energia elétrica. Quer dizer, e aí, por exemplo, eu já fui usuário, né, até esqueci o nome, daquele facilitador de sono. Zolpidem? Não, droga. Melatonina. Bem lembrado. Obrigado, Paulinho. Melatonina, né? A melatonina é um facilitador, mas depois eu fui estudar que a melatonina é produzida pelo corpo humano, né? Mas ela é produzida pelo corpo humano em determinadas condições.
justo quando a luz diminui, né? Então, quando a gente artificializa o dia na noite Uhum. e a gente interfere na questão do sono, né? Assim, me parece que a nossa geração é a segunda ou terceira geração submetida a essa condição não natural, artificial. A artificialidade do dia e da noite, que pretensamente seria um plus, um domínio da humanidade sobre isso, até que ponto isso não está gerando um choque genético, né, por assim dizer, está submetendo o nosso genoma a condições extra-humanas, sub-humanas, ou enfim, né? Uhum. E em que pé que isso pode se conectar com os transtornos? É. A gente não sabe, né, Luiz? A gente não sabe, mas eu acho que o teu raciocínio faz total sentido, né? Ah, N- tenho que falar isso para os meus amigos de bar. O doutor falou que eu tenho razão. Mas, né, se tu parar para pensar, a gente tem estudos, por exemplo, são dados mais antigos, né, Luiz? Mas, por exemplo, trabalhadores que trabalham à noite, né, à noite acordados e têm que dormir durante o dia. A chance de ter uma desregulação do ciclo, né, circadiano e da pessoa ter ansiedade ou ter depressão é muito maior, né? Uhum, Agora, o quanto isso está ligado aos outros hábitos da pessoa, é muito complexa essa análise claro, também, sem dúvida, sem né? dúvida. Então, a gente tem sim essa preocupação, porque isso é um pouco de medicina preventiva, né? Da gente adaptar o nosso local de trabalho, da gente, né, não ficar tanto tempo nas telas, preferir uma leitura à noite, né, ter uma refeição equilibrada. Só que o mundo tá tão É, corrido, tão é maluco, que são dois né? dados, eu diria até, de certa forma, objetivos. Um dado objetivo é, sim, nós estamos na segunda ou terceira geração submetida à energia elétrica, por assim dizer, porque a gente está falando de telas, né? Sim, Mas eu estou rebobinando a fita, e aí eu acho que eu acabo denunciando, peguei. pegou. Estou rebobinando a fita para dizer que, pera, mas a energia elétrica talvez seja a roda dessa história Uhum, toda, a descoberta da roda. Quer dizer, o ponto de intersecção é um pouquinho mais para trás do que as telas, exatamente. sim. Né? Mas então é um dado objetivo, temos energia elétrica, e outro dado objetivo é a profusão de diagnósticos. Eu não estou falando que tenha mais transtornos hoje em dia, mas a gente sabe que tem mais, a gente conhece que tem mais, Uhum. né, hoje em dia. Então, talvez o liame aí, científico, e aqui fica, né, a provocação científica, né, para, se é que não tenha, provavelmente já deve ter vários estudos a respeito disso, é nós é que não conhecemos, Uhum. mas é isso, o liame é científico sobre essas duas coisas, né? Então, a ansiedade, é, essa é a nossa conclusão aqui prévia, que a ansiedade, sim, pode ser potencializada. E aqui nós. Qual é a fronteira, doutor, entre a ansiedade típica e a ansiedade atípica? Como é que a gente Uhum. faz essa diferença? A, a gente fala que a ansiedade é um pouco instintiva, né, Luiz? A gente aprendeu a ser ansioso também né, pelo homem das cavernas, que ia lá, o cara que se protegia no meio da caverna sobrevivia mais, porque era mais preocupado, porque era mais ansioso, né? Hum, Agora o cara que achava que nenhum leão ia comer ele dormia. morreu comido. Exatamente, né? Não sobreviveu. Então, Ok. ela tem um quê também de questão instintiva. Mas a ansiedade que dá prejuízo, a ansiedade que tira o sono do cara, a ansiedade que deixa o cara com alteração do apetite, a ansiedade que deixa o cara sofrendo ou que ele sente crises de ansiedade, né? Nem todas as ansiedades dão crises, mas aquele cara que começa a ter outros sintomas ou começa a ter prejuízo é o cara que tem o diagnóstico da ansiedade, né? Entendi. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um outro Aí exemplo. passa a ser transtorno. Aí passa a ser transtorno, né? Vamos pensar na ansiedade social, né, Luiz? Eu posso ser tímido, eu posso ser um cara inibido, eu posso ser um cara caseirão que fica ali na minha casa, tem um ou dois amigos, mas se eu saio de casa e eu vou ter que falar com um estranho e eu tremo, eu suo, eu sinto palpitação, eu não consigo desempenhar aquilo, eu vou dar uma aula, eu vou dar uma palestra, eu, né, sei lá, tem um monte de sintoma ali que me impede de fazer aquilo, eu tenho ansiedade social, né? Entendi. Então, é diferente daquele cara tímido ou daquele cara que tem muito prejuízo com essas atividades sociais. Vamos trabalhar de outro T, que eu descobri, que eu não descobri há pouco que existe esse T, que é o TOD. Pode. T-O-D.
transtorno opositor desafiador. Uhum. Quando a gente fala de TOD em crianças, né, a gente consegue ver a imagem dessa criança e qual é o comportamento dela. Perfeito. Né? Uma criança em tese raivosa, que não aceita e tal. E, de novo, né? Qual é o limite do opositor desafiador típico e do atípico? Também tem um pulo aí. Mas não é sobre essa pergunta. A pergunta é: ok, temos uma pessoa com transtorno opositor desafiador. Quando é criança, eu consigo ver. Mas existe um adulto com TOD? E como é que é esse adulto? Né? Eu também consigo ver Adultos algumas pessoas públicas, não vou citar com aqui, TOD. que eu diria, cara, esse cara eu acho que é TOD, né? Tá. Mas como é que existe, como é que um opositor desafiador adulto? Vamos lá, Luiz, assim, por conceito, existe, tá? Por conceito, existe. E os sintomas, as características seriam os mesmos da criança, né? Ou seja, muito opositor, muito questionador, com figuras de autoridade, né? Uma resistência com comandos, culpa sempre é do outro, nunca é dele. Mas, estatisticamente, é muito raro a gente ter um quadro de TOD em adultos. Por Certo. quê? Porque o TOD, ele tem um desenvolvimento mais para a parte da infância, então ele tem um pico ali por volta dos 5 a 8 anos, que é o período mais intenso, talvez, dos sintomas, e depois isso vai decaindo. Tá. Por que que isso vai decaindo? Vai decaindo ao longo da adolescência e normalmente o TOD mesmo, a pessoa que tem o diagnóstico, ela tem um risco maior de desenvolver ansiedade ou depressão na vida adulta, né? Então, o TOD, ele funciona como um preditor de risco, que a gente chama, para outros transtornos, né, Luiz? Então, inclusive para transtorno de conduta, né? O adulto depressivo talvez tenha sido um TOD na infância. Pode ser, pode ser. Entendo. Esse é um raciocínio que faz mais sentido, Uhum. porque essa irritabilidade, ela também tem um construto mais relacionado à parte da infância e adolescência, né? A irritabilidade no adulto, ela está relacionada a outros diagnósticos, Uhum. até a depressão, a ansiedade, né? Outras questões. Mas essa tua pergunta é no mínimo interessante, porque eu também tenho a impressão de conhecer alguns adultos com TOD. É que agora, pensando assim, figuras públicas, né? Dessas que são. Tem vários. Que arranjam briga facilmente, sabe? Que não aceitam, né? A relação de. São A vários. culpa é do outro. Exato, exatamente. Pá, vamos mudar de T aqui então. Vamos para um que particularmente me é muito sensível, né? Porque eu também fui descobrindo aos poucos e talvez seja um T do qual eu estou mais familiarizado porque está dentro da minha família. Aliás, tem um T que é o amor da minha vida, que é o seu paciente, né? TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou enfim, né? A sopinha de letrinhas. A pergunta bom, me parece que aqui nós temos a conjunção de duas características. Perfeito. A hiperatividade e o déficit de atenção. Né? O déficit de atenção é aquela coisa talvez da profusão de informações e a falta de seletividade para focar em alguma delas. Uhum. E a hiperatividade é aquela compulsão que reflete no físico, né? Na motoricidade, na inquietude. Por que não dois? Quer dizer, esse aí é um transtorno 2 em 1? E é possível ter um e não ter o outro? Ou eles são gêmeos siameses? Como é que é isso? Lembra do que a gente estava falando ali sobre o CID e o DSM não se entenderem em alguns? Esse foi um dos motivos também de discordância dos dois manuais, né? Ah. Porque Luiz, uma vez a gente tinha o termo, por exemplo, o TDA e o TDAH, né? Hoje não se usa mais tanto o TDA, tudo é TDAH, né? Ou seja, eu tenho 3 subtipos de TDAH. Tá. O predominantemente desatento, o misto e o predominantemente hiperativo.
né? Então eu tenho esses 3 subtipos que hoje são denominados os 3 como TDAH. Mesmo se eu não sou hiperativo, mesmo se você não é hiperativo, você tem o diagnóstico de TDAH. Entendi. E eles são relacionados a áreas muito parecidas do cérebro, né? Então, o mecanismo ali da desatenção, da hiperatividade, eles acabam tendo uma questão de, não só de prejuízos, mas de tratamento muito semelhantes. Quem veio primeiro? É o déficit de atenção que gera hiperatividade ou é a hiperatividade que gera o déficit de atenção? É uma boa pergunta também. A gente sabe que, cronologicamente, quando a gente olha assim, através do tempo, né, Luiz? Uhum. As crianças tendem a ser mais hiperativas e, com o passar da adolescência, a hiperatividade diminui, Uhum. né? Claro, isso não é uma regra, não é um mandamento, mas isso acontece com muitos casos. E a desatenção é o contrário. As crianças às vezes não são muito desatentas ou podem ter um grau específico de desatenção e a desatenção surgir ao longo da adolescência, né? Então pode haver também essa mudança de padrão, né? Tá. Ah, mas Luiz, nossa, quando ele era pequenininho ele era muito hiperativo e hoje adolescente não, ele não é um cara hiperativo, mas ele parece que está em outro mundo, parece que está super distraído. Pode acontecer. E pode ter aquela criança que tem um pouco de cada sintoma. Antigamente, nem tão antigamente assim, talvez o TDAH seria o quê? O Peralta, o O desastrado, preguiçoso. o preguiçoso, o desatento, né, em geral, assim, olha, não presta atenção em Total. coisa nenhuma e tal, O né? burro, né, que reprova. É triste pensar nisso, né, Luiz? Sim. Porque, assim, muitos pacientes com TDAH têm um desempenho cognitivo sensacional. Doutor, eu tive um date com uma moça de 45 anos. Tá gravando isso? Tá É pra gravando gravar isso. isso? Tô gravando isso, mas eu não vou citar nome, nada disso. Mas eu tive um date e assim, foi nossa, foi um relato pra mim. Acabou o date também, não aconteceu nada, né? Mas foi um relato pra mim muito que me chocou. E aí eu trouxe pra casa esse relato porque eu acabei pensando e repensando no meu próprio filho. Esta moça de 45 anos, na mesa do bar, no balcão, disse: Pois é, eu tinha tanto potencial de fazer exercício físico, ginástica, educação física, eu tinha potencial para ser uma atleta, mas e eu não me dava bem com a aula expositiva, as provas, os conteúdos, né, programáticos e tal, mas eu era boa nisso e ninguém prestou atenção em mim. Eu fiz faculdade, mas eu fiz faculdade, não exerço a minha faculdade, porque eu não sou disso aí, né? E assim, teve um ar assim de frustração, sabe? E aí eu fico pensando sobre a questão da inclusão, né? Quer dizer, quanto potencial foi jogado no lixo, quantos humanos não desenvolveram as suas habilidades porque a gente colocou eles nas caixinhas, né? E aí só fazendo um parênteses que na Inglaterra existe uma política pública educacional super interessante que é a partir dos 12, 13 anos já começa o perfil, a interação dos psicólogos, assistentes sociais e pessoas dessa ciência a traçar as potencialidades daquela criança e a fazer média ponderada. Quer dizer, olha, o Luiz Fernando com S, ele é bom em biologia e química. O Luiz Fernando com Z, ele é bom em português e geografia e história. Então, como é que a gente potencializa essas potencialidades? Muito simples. Você, Luiz com S, você vai ter a média, a gente vai te dar mais peso naquilo que você é bom e tirar o peso daquilo que você é ruim. Isso é honesto, né? Me pareceu óbvio, ululante do ponto de vista de pedagogia, de formação no ser humano, né? Então, eu poderia já aos 14, 15 anos ser potencializado naquilo que eu demonstro ser bom. Naquilo que eu demonstro ser ruim, né? Vamos tirar o peso disso aí, né? Quer dizer, enfim, divaguei aqui para falar sobre inclusão, né? Então, quando eu ouvi esse relato frustrante de uma pessoa que olha para trás e diz: não me ouviram,
Não me ouviram. Não me ouviram, não quiseram saber e me colocaram de castigo. Me colocaram na reprovação, na recuperação, tudo negativo. Reprovação, recuperação, e não me potencializaram. O TDAH, às vezes, tem essa questão, né? Quer dizer, ele tá ali. Eu digo isso porque em casa, né, eu vejo comportamentos assim, eu olho às vezes no retrovisor do carro, a pessoa que está atrás está de ponta cabeça. Tá com os pés para cima, cabeça para baixo, né? Aí eu carimbaria a hiperatividade. Esta pessoa, às vezes, essa mesma pessoa, eu dou 3 tarefas para ela. Olha, você faz isso, isso e aquilo. A primeira ele executa bem. A segunda, mais ou menos, e a terceira ele nem se lembra do que se trata. Aí a gente carimba com déficit de atenção, né? Então, para fechar o TDAH, a hiperatividade parece vir primeiro e o déficit de atenção parece vir em segundo plano Sim. na evolução deste paciente. É. Aliás, fala paciente? Sim, sim. A psicologia, em alguns casos, eles falam cliente, né? Uhum. Que parece que dá o paciente parece que é mais passivo no processo e o cliente é mais ativo. Mas eu acho que na psiquiatria a gente não adota muito esse termo, apesar de alguns psiquiatras também fazerem psicoterapia. Tá. Vamos ao outro T. O TEA, ou TEA, né, que você me corrigiu há pouco, dizendo que não é TEA, mas é TEA, né? Autismo. Durante muito tempo, acho que já falamos sobre isso, né? Mas era simplesmente autista, que tinha autismo. Hoje nós já estamos falando de espectro autista. Logo, pressupõe que não se trata de uma cor. Nós estamos falando de um arco-íris de autismo, né? Qual é a diferença daquilo que a gente enxergava como autismo e do que aquilo hoje a gente enxerga como espectro autista? Luiz, esse conceito de espectro, ele nasceu em 2013, né? Com Recentíssimo. Super recente mesmo. Ele nasceu com o DSM-5 ainda, né? Hoje a gente está no 5TR, que é como se fosse um plus, assim, da quinta edição. Que, mais uma vez, é o código europeu. Americano. Americano. Ok. Isso, o DSM é americano. E ele abriu essa questão do espectro, incluindo alguns diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, ali tinha a síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância, o próprio transtorno do espectro autista, o transtorno autístico. Então, tinha alguns nomes ali e ele colocou tudo no mesmo saco, digamos assim. Tá. O que mudou essencialmente na prática? Na prática, a gente começou a olhar mais para os casos que pareciam ter o espectro de uma maneira, o diagnóstico de autismo de uma maneira com menos necessidade de suporte, né? Então, a gente tinha, por exemplo, o antigo Asperger, né, que era o transtorno do espectro autista nível 1 de suporte, que era aquela pessoa que tinha uma linguagem fluida, que tinha uma inteligência preservada, né, que tinha alguns maneirismos, alguns rituais, mas que levava uma vida praticamente funcional. E juntou também casos graves, como síndrome de Rett, né, que é um quadro muito grave, muito deletério para o neurodesenvolvimento, né? Então, esses quadros ficaram todos num mesmo conceito. E isso, claro, gerou muita disparidade e discordância de alguns pesquisadores também. Sim. Como que eu vou dar o mesmo nome, da mesma condição, para algo funcional, Sutil. entre aspas, sutil, exato, ou algo muito grave e deletério, né, para o desenvolvimento? Então, claro, existe ainda esse bafafá, essa fofoca. Porque 2013, logo ali, né? Exato. E aí a gente vê que aqueles números, né, que o CDC americano divulga, que obviamente também tem as suas limitações, quem tem acesso a esses centros do CDC, etc. Mas quando ele divulga isso, é alarmante quando a gente olha, né? Tipo, a gente olha lá em 1950, era um para cada, sei lá, não lembro do número exato, mas 25 mil ou 15 mil. E hoje a gente está em 1 para 33 ou 32. Né? Então, houve um aumento
extremamente expressivo. Mas o que que fez aumentar? Será que essa questão de ampliar o diagnóstico, será que a gente está mais consciente, daí a criança lá na escola, o professor observa, os pais também começam a observar algumas características em casa, então o diagnóstico é mais certeiro, é mais precoce? Será que a gente está examinando, mais crianças estão tendo acesso a esses exames? A Academia Americana de Pediatria sugeriu uma triagem do MCHAT dos 18 aos 24 meses. Então, assim, tem uma série de questões que também podem ter influenciado nesse índice. Me veio aqui uma preocupação rápida, que é a Uhum, seguinte: se a gente dilui muito o espectro, uhum, daqui a pouco tudo é também nesse sentido de uhum. que acaba tirando a importância, talvez. Perde um pouco de sentido. É. Teve uma pesquisadora que falou exatamente essa frase, né, Luiz Uta Fritz, uma mulher extremamente respeitada, né, uma pesquisadora daquelas que tu olha assim e tu já fala, bom, essa mulher manda, né? Então, assim, ela falou isso, né? Ela falou assim, eu acho que o diagnóstico do espectro se perdeu, Hum. né? E essa foi uma declaração super Não recente. estou invalidando. Não, Veja, não, 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 só de para forma só alguma. para explicar, né? Para isso não dá. Não estou invalidando os diagnósticos, não Sim, estou dizendo que não existe, sim. apenas que talvez quando se abre muito o espectro, é, Uhum. mutatis mutandis, como a gente diz no direito, assim, resguardadas as proporções, é mais ou menos o que vive a comunidade LGBTQIA+, Aham. PN+, e existem até críticas internas do movimento, mas que são vistas às vezes como deslegitimadora, quer dizer, Sim, sim. transportando esta problemática, esse fenômeno, essa discussão para dentro do espectro, é isso, quer dizer, às vezes o leque se abriu, diluiu muito e talvez tá na hora, não sei, de seccionar, de dizer. É isso que a gente vai precisar aguardar os próximos capítulos, né, Luiz? Porque não se sabe, não Uhum, se sabe. E aqui, cá entre nós, né, vamos nos colocarmos na nossa importância, né? tá, A gente não é pesquisador, a gente não sim, é quem faz as regras do jogo, a gente mas não você, escreve o manual. mas doutor, você tá lá na ponta de lança. Sim, Essa é a sim, questão. sim, Você tá lá absorvendo o impacto social disso aí tudo. total. Quer dizer, você tá atendendo o Uhum, Luizinho, o Zezinho e o Guinho, você tá lá, né? Então, sim, a gente tá, a gente não, o doutor tá absorvendo a demanda e observando e ouvindo o que se pesquisa, quem está na crista da onda da pesquisa, mas é sim. lá, né? Então, às vezes, você tem na sua arte, na sua clínica, a captação de dados e até empiricamente alguns surveys, algumas conclusões prévias, né? De como é que lidar isso. E aí vem a minha próxima pergunta, que é o seguinte: ok, a gente já sabe, e o senso comum está trabalhando aqui fora com a ideia de nível de suporte, Uhum, né? Quer dizer, se nós temos um espectro autista, quer dizer, nós estamos admitindo, colocando no ônibus uhum, mais gentes com uhum. mais comportamentos e neste ônibus está entrando. E como é que a medicina está estabelecendo marcadores, parâmetros para definir nível de suporte? Um, dois, três. Essa é um quesito clínico, Luiz, muito, é quase individualizado. Ele tem sim as regras, ali dentro do DSM a gente tem os descritores que envolvem diversos critérios, né? A autonomia do paciente, o quanto ele é independente, o quanto ele faz o funcionamento adaptativo, que a gente chama dele, né? O quanto ele consegue sei lá, se higienizar, se alimentar sozinho, falar, né, o funcionamento da linguagem, né? Então, tudo isso é levado em conta quando se faz o nível de suporte. Esta régua vai de 1 a 3. 3. Isso, né? Então, exige algum suporte, exige muito, exige pouco suporte, exige muito suporte, né? Então, é o nível 1, nível 2 e nível 3. Se tirou um pouco daquela ideia também de nível leve, moderado e grave, Que tem né? no TDAH hoje. Que tem no TDAH e tem na deficiência do funcionamento intelectual também, Tá. né, no déficit intelectual. Uhum. Então, essa é uma parte, Luiz, que a gente tem alguns critérios ali, mas são critérios clínicos, né, que Uhum. envolvem muito a observação e também o relato dos pais, no caso das Sim. crianças, né? Doutor,
neurodiversidade e PCD, né? O TEA foi alçado, acho eu, né, recentemente, à categoria de PCD, porque PCD também é complicado, Uhum. porque você garantir direitos a uma pessoa que não tem condições de disputar os mesmos lugares dos neurotípicos, né, me parece ser bem justiça social, né? Mas ao mesmo tempo você acaba colocando ele num cesto único. Acabamos de falar sobre o leque que há de uma questão desses T's todos, que é o autismo, né, Uhum. que hoje é um espectro autista. E aí a gente coloca no PCD. O PCD é uma forma de dizer que esta pessoa, né, não se diferencia das demais em razão de ter alguma deficiência, que recentemente era PNE, Uhum. pessoa com necessidade especial. E esses termos vão mudando. Mas a questão aqui é: o neurodivergente, o neuroatípico, é uma pessoa com deficiência ou são as pessoas que têm deficiência de enxergar a neurotipicidade ou a atipicidade? Essa é uma boa pergunta. Uma pergunta que eu não sou muito bom para entrar nesse meio, mas é porque eu vejo, e talvez isso é um pouco da minha mente metódica, né, Luiz? Eu sou um cara muito obsessivo, talvez, em algumas regras, assim. Então, hoje a gente tem uma falha de conceitos. Né? Tá, Como a gente conversou antes, assim, a tá. gente não tem Uhum. um conceito amplo do que é a neurodivergência, do que é a neurodiversidade, quais transtornos são Sim. englobados nisso, nesse conceito, o que é PCD, o que não é, Uhum. né? Isso também já entrou até em questões sobre o TDAH também, né? Já se entrou nessa discussão. Então, essa é uma briga de cachorro grande, né? Eu acho que Sim. existe uma coisa muito, muito, muito importante, assim, do que a gente fala, da gente também discutir esses assuntos, como a gente está fazendo hoje, mas eu acho que a gente ainda carece de muita adaptação para quem tem necessidade. Exato. Aí vem uma outra pergunta que é a forma como um neuroatípico precisa se identificar socialmente, por exemplo, para não levar uma surra na rua, né? E aí eu digo com propriedade porque eu era da turma do fundão, né? Eu nunca surrei ninguém, né? Mas eu era das pessoas, né, que eram capazes de cometer violência, sabe, ah, por não entender, não compreender o outro. E aí, quando a gente tenta universalizar a comunicação, por exemplo, dos girassóis, dos, do quebra-cabeça colorido, né? E como as pessoas se identificam. E aí, a primeira pergunta que eu faço, né, sobre isso é as atipicidades ocultas. Quer dizer, você olha para a pessoa e ela performa normalidade Uhum, dentro, bote todas as uhum, aspas do mundo uhum, nessa normalidade, mas ela uhum. performa normalidade. Ela está se vestindo, ela está caminhando, ela está falando, ela está se comunicando, mas ela é neurodivergente ou neurotípica. E esta pessoa tem esta coisa, bote aspas, oculta, ela não performa. E aí, quão sofrimento tem essa pessoa ao se relacionar na sociedade? Quando a gente fala, né, de alguém que não tem nenhuma deficiência aparente, né, Luiz? Isso Exato. é extremamente complexo e eu acho que entra também num diálogo amplo que a gente precisa ter garantias, né? A Uhum. gente precisa garantir que aquela pessoa tenha a assistência adequada, tenha o tratamento adequado, ela tenha. E isso ainda a gente carece muito, a gente engatinha muito, né? Todos os meus professores sempre falaram. Cara, tu te acostuma porque a saúde mental é o refúgio da medicina, né? É quem Uhum. recebe menos recursos ali pro tratamento, né? E é vista ainda com muito menosprezo, Sim. né, Luiz? Até pelos colegas, né? Ainda que é da medicina, mas a psicologia, por exemplo, não tem muita abrangência nos planos de saúde, nas políticas públicas e por aí vai. A psicologia sofre É, igualmente, né? sim. Sofre igualmente com isso. Então, a gente precisa, assim, ter mais conversas sobre isso, né? Sobre neuroatipicidades, sobre tudo que envolve essa assistência. Como você disse, né, Luiz? Assim, às vezes as pessoas têm que andar com cordão
para não sofrerem violência né, ou para... E aí vem o lado perverso disso, que é o capacitismo, né? Sim. Existe capacitismo, inclusive institucional, né? Quer dizer, muitas prefeituras, Brasil afora, estão cortando direitos nessa ideia de que tudo é. Quando Uhum, tudo é, nada é, uhum, né? Então, é um capacitismo institucional, né? Então, o capacitismo é o lado perverso dessa história toda, porque o neuroatípico, né? Em especial os ocultos, que carregam divergências ocultas, uhum. esses às vezes estão aí apanhando, sendo presos, né? Enfim, sofrendo penalidades, quando na verdade deveriam sofrer, entre aspas, sofrer, né? Uhum, Seriam ser uhum. objeto de tratamento, de Assistência, acolhimento, né? de assistência, né? Doutor, o tema T, os transtornos da mente humana, e também transtorno é uma tradução meio ruim, né? É, Poxa, enfim, é muito ruim, né? Transtorno, a pessoa a tradução não foi feliz, não né? foi feliz. Como é que é em inglês? Disorder, Desorganizado. né? Não sei se teria uma tradução tão ruim quanto. É difícil. Mas, enfim, é um tema absolutamente abrangente. Eu teria N perguntas, imagino que quem está assistindo também teria, mas a gente tem um limite. O limite chegou e eu agradeço muito, mas antes de a gente encerrar, eu quero dar uma última palavra para o doutor. Tem algo que ficou por ser dito, algum fio desencapado que você ainda queria pontuar sobre capacitismo, sobre, enfim. Eu acho que não, Luiz. Eu acho que a gente realmente tem que amadurecer. Acho que muita coisa não é definitiva, né? É como deve acontecer no direito, como deve acontecer em outras áreas, né? Sim, Mas eu acho que todo esse amadurecimento que a psiquiatria está tendo, que hoje se fala em psiquiatria infantil, há pois muito é, tempo atrás não se falava, pois é. né? Então, eu acho É. que a gente tem, eu quero acreditar que sim, né? Quando eu falei para minha mãe que o meu filho ia fazer uma consulta com um psiquiatra, nem precisava falar, né, Sim. que é meio óbvio que é psiquiatra pediatra, né? Aham. Mas foi difícil, Imagino, foi eu difícil. imagino. As pessoas às vezes entram no consultório e falam assim, poxa, mas eu pensei que tu era um velho, assim, com cabelão bagunçado, meio maluco, sabe? Fumando Meio um fumando um cachimbo. cachimbo, Lafroig, né? Então, Mas então... e sobre deficiência oculta, vou dar um exemplozinho rápido aqui. Eu sou o PCD pela lei, porque eu tenho Uhum, visão monocular, uhum, né? Mas assim, se eu estaciono numa vaga de PCD, provavelmente eu vou ser xingado, porque eu não performo ser um PCD, né? Porque eu caminho, eu falo, enfim, uhum, mas pela lei, eu sou PCD. Não me sinto à vontade, tá? aham, Antes que me crucifiquem, eu não me sinto à vontade de usar a vaga PCD, porque eu entendo que entre os PCDs tem também um leque, um espectro de perfeito. PCD, não me sinto à vontade, mas por lei Uhum, sou garantido a isso. uhum. Doutor, olhando para aquela câmera ali, essa ali, ó, eu quero que o doutor enxergue o Luiz Fernando do futuro e mande um recado. O Luiz com S, tá? Não eu. Tá. Enxergue o doutor Luiz Fernando do futuro e deixe um recado, um pensamento sobre. Luiz, eu falaria pra mim mesmo pra eu ir devagar. Essa eu acho que seria o meu único conselho pra mim, né? Por que que eu falaria isso, cara? Porque eu acho que a gente vai com tanta sede ao pote em algumas vezes assim na nossa vida, a gente compra tantos embates, eu acho que eu não sei se eu tô envelhecendo, sabe, cara, mas eu tô sentindo que a gente precisa ter um pouco de responsabilidade até na nossa vida no trabalho, né? A gente vê que a ciência muda, né, Luiz? A gente tenta acompanhar os estudos, as pesquisas. Tem muita coisa falsa, tem muita coisa sem evidência e as pessoas vão atrás, as pessoas. Eu sou um cara muito pé firme, assim, sabe? Para me convencer que aquilo realmente funciona, eu preciso de muita prova mesmo. Então, esse é talvez o meu lema, assim, ir devagar, ir com calma. Eu acho que seria algo que eu falaria para mim no futuro. Muito Obrigado. obrigado. Eu que agradeço, Ando Luiz. devagar, porque já tive pressa. Almir Sater, grande. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.